Cláudio Seto é um dos maiores quadrinistas nacionais, porém ele é pouquíssimo conhecido pelo grande público. Cláudio Seto, na verdade, se chama Shuji Seto e foi pioneiro dos quadrinhos aqui no Brasil e começou a publicar quadrinhos no estilo mangá lá na década de 60, muito antes de sequer a palavra mangá aparecer aqui no Brasil. Cláudio Seto morou no Japão na sua infância e adolescência, e segundo ele mesmo, ele foi várias vezes no estúdio do Osamu Tezuka e até teve umas aulinhas de mangá lá com ele. Só que isso não dá pra gente afirmar com toda certeza, porque Cláudio Seto era muito brincalhão. Inclusive, ele dizia em várias entrevistas que ele tinha um irmão gêmeo chamado Shuji Seto e que ambos trocavam de lugar várias vezes sem que ninguém percebesse. As aulas de Tezuka sendo verdade ou não, é nítido algumas influências de Tezuka no trabalho de Cláudio Seto, principalmente nas obras Flavô e Super Pi, ou Super Pinóquio, que são releituras de Astro Boy, que é uma das obras mais famosas de Osamu Tezuka e que também é uma releitura de Pinóquio. Porém, em Flavô, o Cláudio Seto fazia um traço mais parecido com a de Hideko Mizuno. Também Seto criou as histórias Ninja, o Samurai Mágico. Um péssimo nome, mas que é uma história divertida, uma história gostosa, e que nós brasileiros vamos se associar com Dororo, do Osamu Tezuka. Porém, o Ninja, o Samurai Mágico, na verdade, é inspirado em Sasuke, de Sanpei Shirato. Mas hoje eu não vou entrar nessas obras do autor. Cláudio Seto produziu os mais diversos tipos de quadrinhos. Ele fez terror, faroeste, fotonovela, quadrinhos eróticos, tanto que sua personagem mais famosa é a Maria Erótica, mas você clicou nesse vídeo aqui para ouvir sobre samurais e Gekiga. Então eu volto nas outras obras dele um outro dia. Em 1964, o Brasil enfrentava uma ferrenha e violenta ditadura militar, que vivia censurando qualquer movimento artístico que iria contra os generais. Com isso, vários artistas deixaram de produzir quadrinhos e pularam para a publicidade. Porém, a editora Edrel e seus desenhistas continuavam ali firmes e fortes, sambando na cara da censura e criando quadrinhos adultos no limiar do erótico e da violência, fazendo quadrinhos deliberadamente voltados para o público adulto e não para o público infanto-juvenil, como faziam Maurício de Souza ou o que se publicava por aqui com Disney, Marvel e DC. Porém, diferente do que adolescente pensa, histórias adultas não é sobre peitos e sangue, e sim histórias que refletem as frustrações e os sofrimentos que a vida adulta traz. E a editora Edrel tinha histórias assim de sobra. Eu posso dizer com tranquilidade que a editora Edrel é a Garô brasileira e que o Cláudio Seto foi por décadas o único autor ocidental a criar Gekiga. Caso você não saiba o que é Garô ou o que é Gekiga,
eu vou deixar aqui uns links na descrição de vídeos de youtubers parceiros que já mataram esse assunto aqui na plataforma. Uma das coisas que o Cláudio Seto sempre contava é que ele se comunicava através de cartas com Sanpei Shirato, autor de A Lenda de Kamui e precursor do movimento Gekiga lá no Japão. Isso, de fato, eu não acredito que seja uma invenção do Cláudio Seto. De fato, o Sanpei Shirato influencia quase todas as obras que o Seto produziu. Inclusive, até a forma de produzir quadrinhos dos dois era muito parecido, já que ambos usavam seus irmãos como roteiristas, letristas, artes finalistas e por aí vai. Porém, o que mais chama atenção mesmo é que no quadrinho de 1969, O Samurai, Cláudio Seto tinha um traço muito parecido com o de Gozeki Kojima, que na época era assistente do Sanpei Shirato. Vale lembrar que Cláudio Seto foi acusado várias vezes de plagiar o Lobo Solitário. Porém, O Samurai saiu 2 anos antes dessa obra do Gozeki Kojima e do Kazuo Koike. Então, antes de você chamar o Cláudio Seto de Gozeki Kojima brasileiro, lembre-se que, na verdade, o Gozeki Kojima que é o Cláudio Seto japonês. Para falar dos problemas da atualidade dos anos 60 e 70, Seto tinha que disfarçar suas histórias para não ser censurado e preso pela ditadura. E ele usou como recurso usar os samurais e a cultura japonesa, que era pouquíssimas conhecidas naquele período. Então ele podia usar autoridades e generais na formas de shoguns, senhores feudais e samurais para meter o pau neles à vontade, sem ser pego pela censura, torturado ou morto. O álbum Flores Manchadas de Sangue traz 5 das melhores histórias de samurai do autor. Nesse álbum, a gente vê a história O Sósia, que adapta alguns dos fatos reais da história do Japão. Anos mais tarde, essa mesma história foi adaptada pelo diretor Akira Kurosawa. E aqui vocês conseguem ver esses painéis incríveis que remetem até alguns filmes de época, como por exemplo o filme El Cid. E nesse álbum ainda tem a minha história favorita do autor, que se chama Idealismo Frustrado. Essa história, sim, remete muito bem os anseios e frustrações da época. Nessa história, vemos um samurai mentor arquitetando uma revolução contra Tokugawa, o shogun tirano da época. E esse mentor, ele é um grande estudioso, filósofo, espadachim, e ele conquista ali vários seguidores, principalmente os jovens revolucionários. Porém, a história vai se passando e esse samurai mentor vai se tornando cada vez mais violento, mais tirano, leva à morte vários seguidores dele, assassina jovens revolucionários que o contrariaram e vai se tornando tão tirano quanto aqueles que enfrenta. Essa história, conforme o próprio autor, é baseada na história do Capitão Lamarca, herói da esquerda e guerrilheiro contra a ditadura de 64.
do qual Cláudio Seto tinha bastante admiração e o conheceu pessoalmente. Porém, esse convívio com o Capitão Lamarca fez sua admiração ir se apagando, principalmente depois que ele perdeu um amigo de infância que lutou ao lado da guerrilha armada do Capitão Lamarca. O Capitão Lamarca enfrentava inimigos sujos numa guerra suja e usava táticas igualmente sujas. Eu não vou aqui nem defender, nem atacar o Capitão Lamarca. Eu só estou reproduzindo o que o Cláudio Seto disse nesse álbum Flores Manchadas de Sangue. Na história A Máscara do Samurai, republicada na Hentai X número 7, vemos um samurai que trabalha para um senhor feudal que adora ver execuções e tudo para ele é motivo de matar pessoas, mesmo que sejam inocentes. E esse samurai já está de saco cheio dessa psicopatia do patrão, porém ele está preso ali aos códigos do Bushido e ele também tem que levar um sustento para sua casa. Então ele se cala perante a psicopatia desse senhor feudal e isso lhe traz vários problemas de humor, de bebedeira, de desempenho sexual. Isso é um exemplo excelente de como você pode usar histórias de outras culturas para mostrar e tratar de sofrimentos e frustrações que a vida adulta traz. Com o fim da revista O Samurai, Seto criou dentro da revista Histórias Adultas o gênero que ele apelidou de histórias psicológicas, um parente distante do seinen psicológico que a otacada brasileira adora reproduzir aí pela internet. No caso, é histórias mesmo, com a letra E, porque era uma palavra que a gente usava aqui no Brasil para histórias fictícias. Porém, isso caiu em desuso ali mais ou menos na metade dos anos 90. Se você é boomer que nem eu, talvez você lembre. No caso, aqui o Cláudio Seto continua usando e fazendo o Gekiga, só que dessa vez sem samurai. Ele usa muito como pano de fundo a Guerra do Vietnã, mas continua com maestria falando do que aflige a vida adulta. Na história 69º, vemos Cláudio Seto usando o cenário do Vietnã para comentar o período de desconfiança daquela época. Como era difícil confiar em alguém, como você tinha que tomar cuidado para falar certas coisas com certas pessoas, como toda aquela guerra e combate era inútil e sem sentido, e como aquelas crianças que nasceram naquele período iriam crescer sem saber o que é liberdade, e graças à doutrinação do período, iriam achar no futuro que opressão é liberdade. Coisa que a gente consegue ver com bastante clareza no Brasil de hoje, observando as crianças que cresceram no período da ditadura. Na história A Vida como um Pingo d'Água Caindo de uma Torneira Velha, Cláudio Seto usa todo o seu talento de fotógrafo para relacionar a vida de um combatente do Vietnã que luta, mata e morre por uma causa que ele nem sabe do que se trata. Como esse movimento é inevitável e sua vida é um desperdício, assim como um pingo d'água caindo de uma torneira velha. Destaco aqui a genialidade do autor em sambar na cara da censura e, durante uma cena de sexo, ele representa o pênis
com uma cena de um míssil caindo. Na história mais mundana, Ninguém é Obrigado a Amar, Seto critica o conservadorismo exacerbado da época, como algumas mulheres tinham a obrigação de casar virgens e como algumas famílias ainda arranjavam casamento por interesses financeiros. Os tempos haviam mudado, e se o amor que você sente é prisioneiro a tabus e conceitos sociais ultrapassados, isso não é amor, é puro capricho. E para disfarçar a perda da virgindade da moça aos olhos dos generais conservadores, ele usa uma flor se despedaçando após a decisão da menina no final da história. Tô deixando um link na descrição para você baixar e ler Super Almanac Histórias Adultas, que foi publicado aqui há muito mais de 30 anos atrás e nunca foi republicado, do qual você pode ler várias dessas histórias que eu comentei por aqui e ler outras obras da Edrel, dos maravilhosos desenhistas Fernando Icoma e Paulo Fouquet. Também estou deixando o link da Amazon, caso você se interesse em comprar Flores Manchadas de Sangue. Usa o meu link, que rende umas moedinhas aqui para um amigo. E se você quiser comprar uma outra coisa na Amazon, também usa o meu link, que defende umas moedinhas aqui para o companheiro. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva e comente qual outros desenhistas brasileiros das antigas você quer que eu fale por aqui, ou se vocês gostariam que eu falasse um pouco mais da Edrel. É isso aí, falou!